Estar cheio do Espírito Santo significa um estilo de vida. Mas pastor, será que é mesmo? Um estilo de vida? O senhor não falou que nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo todo dia? Que isso é alguma coisa que, como o maná, nós temos que apanhar para cada dia. Então como é que pode ser um estilo de vida? Então vamos aprender na palavra de Deus. Nós vamos descobrir na palavra de Deus que algumas vezes a expressão estar cheio do Espírito Santo descrevia certo tipo de pessoa. E nós vamos descobrir ainda que toda vez que aparece essa descrição, um certo tipo de pessoa que era cheio do Espírito, esta expressão não é mais um verbo, ser cheio do Espírito ou estar cheio do Espírito, mas ele passa a ser um adjetivo na língua grega. Aquela pessoa tem esta característica, é cheia do Espírito. Na língua grega dá para fazer isso, porque eles têm lá na língua grega aquilo que eles chamam de adjetivo verbal. Eu ainda tentei pensar como é que eu podia trazer isso por uma palavra, mas apanhei, não consegui fazer. Mas eles entendiam aquilo, é um adjetivo, era alguma coisa que caracterizava alguém. E nós vamos então abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, e vamos estudar, como fizemos hoje pela manhã, Atos capítulo 6, versículo 5, é o primeiro texto que vamos estudar nessa noite. Atos capítulo 6, versículo 5, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: o parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nesse texto nós vamos aprender que aquele homem chamado Estevão, um dos primeiros diáconos, ele tinha esta característica. As pessoas entendiam e podiam até conversar: olha, este homem é cheio do Espírito Santo, é um estilo de vida, é algo que é transparente, é algo que todos nós estamos percebendo. Ele não somente está cheio agora, mas ele tem buscado cada dia, ele tem buscado ser revestido de Deus cada dia, de tal maneira que ele permanece. As pessoas podem perceber que ele está fluindo alguma coisa de Deus cada dia, porque ele busca cada dia. Este é o princípio da palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 55, vai falar desse mesmo homem, e vai caracterizá-lo, mais uma vez, sendo revestido do Espírito, mas ele cheio do Espírito Santo. Fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Esse era um homem que era caracterizado por esta qualidade espiritual. Um homem que buscava sempre ser cheio do Espírito, e as pessoas percebiam o efeito disso na sua vida. Capítulo 6, versículo 3 vai nos dizer que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, estava preocupada em separar 7 homens para aquele ministério de cuidar das viúvas, aquele ministério de auxiliar os apóstolos, e eles queriam que essas pessoas tivessem algumas qualidades, e entre elas, versículo 3, vai dizer assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Eles entendiam que deveriam olhar para a igreja e perceber na igreja pessoas que tinham um estilo de vida, o estilo de vida da plenitude do Espírito Santo. Que coisa! Eu fico pensando, para mim, a Bíblia não fala nada, isso é uma conjectura pessoal, que talvez estes homens não tivessem esse conceito deles mesmos, mas as pessoas que conviviam com eles percebiam alguma coisa diferente neles. Eles tinham um jeito de ser, um estilo de vida que impressionava. Não era apenas Estevão e não eram apenas aqueles primeiros diáconos. Nós vamos ver na palavra de Deus em Atos 11, versículos 22 a 24, mais uma vez a palavra do Senhor nos apresentando esse adjetivo na Bíblia. Agora são pessoas que são caracterizadas assim. E a palavra de Deus diz assim, Atos 11, 22 a 24. E a mão do Senhor, ou melhor, e chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém.
e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu à igreja. Ele foi lá em missão. A igreja de Jerusalém nomeou este homem para ver o que estava acontecendo na cidade de Antioquia, onde a palavra de Deus estava sendo pregada. E ele chegou ali e percebeu que aquilo era do Senhor, que a palavra de Deus estava sendo pregada, as pessoas estavam se convertendo, e a palavra de Deus vai nos dizer que as pessoas entendiam, e as pessoas o qualificavam, e o haviam mandado para lá, porque ele era um homem cheio do Espírito, tinha esta qualidade, tinha esse estilo de vida. Em todos esses casos, em outros que a Bíblia vai citar, nós vamos aprender que a plenitude do Espírito Santo precisa ser um estilo de vida que evidencia a presença do Senhor em nós e que revela às pessoas o fruto do Espírito Santo fluindo através de nós. Uma das principais funções do Espírito Santo é repartir conosco a santidade de Deus. Nós não somos santos por natureza. Nós não somos espirituais por natureza. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que nós somos carnais. E o que o Espírito Santo de Deus faz conosco quando ele vem sobre nós, entra no nosso coração, coloca a marca de Deus, e quando nós vamos permitindo que ele envolva toda a nossa vida e nos revista, ele vai imprimindo as características de Jesus em nós. Ele vai nos ensinando o que é ser espiritual, ele vai nos ensinando o que é santidade. O que ele vai desenvolvendo em nós é um caráter, é uma postura semelhante ao caráter, à postura de Jesus Cristo. Um caráter que é marcado por aquilo que a Bíblia vai chamar de fruto do Espírito. O que Deus espera de nós é que nós estejamos produzindo fruto. Isso que a Bíblia vai falar todo o tempo, que nós sejamos capazes de produzir fruto. Mas é preciso que entendamos o que significa isso. Aqui é uma das lições mais preciosas da Bíblia, porque é justamente a manifestação do Senhor através do fruto que vai unir a sua igreja e que vai nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus. Nós somos diferentes, e quem não é aqui diferente? Um é alto, outro é baixo, um é magro, outro é gordo, um tem mais idade, outro tem menos idade, um veio de origem cultural, de uma nação diferente, outro vem de uma outra região do país, com costumes diferentes, outro tem um jeito de falar mais arrastado, outro tem um jeito de falar mais cantado, cada pessoa aqui é diferente, e não somente nessas características externas, mas nós somos diferentes nos nossos talentos, nós somos diferentes nos nossos gostos, e nós somos diferentes até nos dons do Espírito que recebemos. E essa é a beleza, da diversidade. Deus nos fez diferentes. Não existe uma impressão digital igual a outra. Não existe textura de um fio de cabelo que seja igual ao outro. Nós podemos identificar uma pessoa por um fio de cabelo, porque Deus nos fez com características diferentes. Mas há uma coisa que Deus quer, em que Deus quer que sejamos iguais. Não são nos dons e nem nos gostos, mas na manifestação do fruto do Espírito em nós, como um estilo de vida de quem quer e quem busca ser cheio do Espírito Santo. Nisso, Deus quer que sejamos iguais, porque naquela hora, o que nós vamos estar manifestando é o caráter de Jesus, é que o Senhor moldou-nos, é que o Senhor está nos transformando,
é que os nossos temperamentos estão sendo transformados, é que a nossa língua está sendo transformada, é que a nossa mente está sendo transformada. E de repente nós vamos perceber aqui a graça de Deus se manifestando através do Espírito que produz o fruto em nós. Essa é a beleza que o Senhor quer realizar. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ver o que a palavra de Deus quer nos ensinar sobre esse estilo de vida. A plenitude como um estilo de vida é a manifestação do caráter de Jesus no fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5. E nós vamos encontrar nesse texto algumas revelações tão importantes. E nós, para podermos compreender o que está aqui, precisamos ler do versículo 16 até o versículo 26, para que nós possamos entender como é que Deus vai operando esse novo estilo de vida através da plenitude do Espírito, produzindo fruto em nós. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, e não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. O apóstolo Paulo está continuando. Nós já vimos alguma coisa em Gálatas hoje de manhã, quando ele vai tratar do problema que aquela igreja estava enfrentando. Existiam alguns problemas que a igreja estava enfrentando. A infiltração dos judaizantes, que ensinavam que nós temos que agir como os fariseus agiam, e que nós temos que resolver os nossos problemas espirituais como os fariseus resolviam. E o fariseu tinha um jeito muito estranho de resolver as coisas. Ele tinha uma postura ética muito esquisita e uma espiritualidade tão distorcida. Ele podia fazer coisas bem estranhas e engraçadas. Um fariseu, quando caminhava pela rua, ele se achava a pessoa santa, e então ele não podia andar com mais ninguém, porque ele era o separado. E então, se alguém começasse a caminhar com ele, ele parava e deixava as pessoas passarem, e depois que elas passassem, ele continuava caminhando na sua maneira santa. Mas Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês são como sepulcros caiados, pintados de branco por fora, mas cheio de podridão dentro, porque não é esse o tipo de santidade que Deus quer. Eles chegavam nos seus lugares de oração e estavam até rindo, como Jesus fez parábola, daquele publicano que orasse a respeito dos seus pecados. Mas eles estavam sempre se vangloriando da sua vitória e das suas maravilhas. Jesus diz: olha, esse não é o tipo de santidade que eu quero, porque ele não é capaz de enxergar os seus pecados que precisam de perdão. O fariseu tinha umas coisas tão estranhas. Se ele andava na rua e passava uma mulher bonita, ele fechava os olhos e continuava caminhando.
Normalmente tropeçava, caía, dava cabeçada. Ele dizia: Senhor, o que eu tenho que fazer para te servir? E Jesus dava e dizia: olha, não é esse o tipo de santidade que eu quero. Porque às vezes nós pensamos que podemos controlar a nossa carne com as nossas palavras, com a nossa sabedoria, com os nossos pensamentos positivos, com a nossa força de vontade. Mas o que Jesus estava tentando ensiná-los era viver no Espírito. Jesus não estava dizendo que não havia uma batalha espiritual, mas o que ele estava tentando dizer aos Gálatas é que sem a plenitude do Espírito Santo, não há fruto do Espírito. E a coisa mais estranha é que a palavra de Deus vai nos ensinar que sem plenitude do Espírito pode haver dons. Nós vamos ver no livro de Coríntios, na primeira epístola, o apóstolo Paulo dizendo no capítulo 1, que não faltava àquela igreja nenhum dom. Mas no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja: porventura não sois carnais, tendo entre vós dissensões, invejas. E ele vai citando estas obras da carne. Mas sem fruto do Espírito, ou melhor, sem plenitude do Espírito, não há fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ou aquele estilo de vida de plenitude, é o caráter de Jesus sendo impresso em nós. Nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos gestos, no nosso modo de pensar, nossa maneira de reagir diante das lutas. O que Paulo está dizendo é que nós naturalmente estamos cheios de desejos, estamos cheios de egocentrismos, estamos cheios de egoísmos. Temos uma sabedoria que difere da sabedoria de Deus e da vontade de Deus. Mas o que Paulo está tentando nos dizer é que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para crucificar a carne e aprendemos a andar no Espírito como um estilo de vida. Quando o apóstolo Paulo está dizendo andai no Espírito, ele está dizendo a mesma coisa que a igreja viu naqueles homens, Estevão e Barnabé. Estes homens andam no Espírito, são cheios do Espírito, são pessoas que têm erros, têm defeitos, é verdade, mas que a gente pode perceber que o Senhor os está ajudando cada dia a crucificar a sua carne, e que é pelo poder do Senhor que eles estão sendo transformados, e é pelo poder do Senhor que eles estão sendo mexidos por dentro e são novas criaturas, porque a graça de Deus está conduzindo a cada um deles. Só o Senhor pode produzir em nós o fruto do Espírito. É como se em nossa vida houvesse um portão, e o portão serve bem para isso, né? Às vezes nós abrimos o portão e deixamos entrar coisas dentro da nossa casa, mas às vezes trancamos o portão e dizemos: agora não queremos que nada entre na nossa casa. Durante o dia, geralmente o portão está aberto, nós entramos e saímos, trazemos as compras, saímos com as compras, mas durante a noite queremos o portão bem trancado, para que o ladrão não entre. Só que nós temos um portão na nossa vida que nós não sabemos controlar. E às vezes nós não conseguimos fechar quando deveríamos fechar o portão, e nem sabemos abrir quando deveríamos abrir o portão. E então chega um momento na nossa vida em que nós vamos aprendendo a nos entregar ao Senhor, e vamos aprendendo a realmente buscar que Deus esteja dirigindo a nossa vida, e vamos aprendendo a clamar a Deus para que Ele esteja operando dentro das nossas falhas no abrir e fechar do portão, e Ele então passa a controlar o nosso portão. E há momentos que pela sua graça Ele tranca, e há momentos pela sua graça que Ele abre, porque nós entregamos as chaves,
E então começamos a manifestar em nossa vida um estilo de vida diferente, andando no Espírito, manifestando o fruto do Espírito Santo. Olha, nós poderíamos gastar aqui esta noite só falando sobre essas qualidades espirituais que Deus imprime em nós, que todas juntas formam o fruto do Espírito. Mas a coisa mais importante é que nós estejamos entendendo que é o Senhor que pode fazer isso na nossa vida. Ele abre, Ele fecha, quando nós entregamos a chave. Mas alguém vai me dizer, mas pastor, como é que funciona isso? Será que é assim mesmo? Quer dizer que agora eu não preciso fazer mais nada? Eu só entrego a chave? Está tudo bem, não vou pecar mais. Eu vou dizer então assim para Deus, olha, Senhor, impeça o pecado na minha vida. É assim? Não. Há uma ação conjunta entre você e o seu Senhor. Deus sabe que você não tem poder em você mesmo. E Ele então diz, filho, eu vou lhe dar o meu poder, e nós vamos caminhar juntos aqui. E Ele segura na minha mão. E Ele coloca o seu Espírito Santo me avisando das coisas. Eu estava falando com um novo convertido, a semana passada, numa reunião de estudo bíblico. Ele disse, olha, eu estou tendo uma experiência tão estranha. Às vezes a gente esquece de como o Espírito de Deus age na nossa vida, e como é bom ouvir as pessoas que estão nascendo de novo, né? E são bebês espirituais. Se eu estou tendo uma experiência tão estranha na minha vida, porque eu não conheço nada da Bíblia, eu não conheço nada da palavra de Deus, mas parece uma coisa incrível, sempre um dia antes de eu ter um problema, parece que eu aprendo uma lição nova, e vem o problema no dia seguinte. Mas que coincidência! E eu disse, olha, não é coincidência, essa é a ação do teu Senhor, é do Espírito de Deus na tua vida, porque Ele conhece as suas limitações, e Ele então começa a ensinar, e Ele começa a preparar, e Ele começa a alertar, e Ele começa a dar os valores que vão nos ajudar a fazer juízo e distinção entre o bem e o mal cada dia. E eu preciso decidir, Senhor, agora eu quero te obedecer nesse momento, mas me ajuda com a tua graça. E há então uma cooperação entre o homem e o Senhor, e o Espírito de Deus então vai nos transformando, e nós vamos aprendendo a viver um estilo de vida novo, onde manifestamos o fruto do Espírito Santo. É lindo. Ah, como isso é precioso, porque a gente vai entendendo a graça de Deus, a paciência que este professor tem com os seus alunos é incrível. Talvez você se lembre do tempo na escola que a sua professora, não é? Pegava na sua mão e ensinava a desenhar as letras. Você não sabia fazer as letras ainda, e a professora ensinava você a desenhar a letra. O Senhor faz isso conosco. Ele nos segura na mão e vai nos ensinando a dar os passos da vida. Eu posso resistir, eu posso blasfemar, eu posso extinguir, apagar, mas Ele continua ali falando e nos ensinando, porque Ele quer nos imprimir um estilo de vida novo. Um pastor na cidade de Londres sentiu o desafio de Deus para evangelizar os estivadores, e ele ficou pensando qual seria a melhor estratégia para ele alcançar os estivadores que ficavam ali na doca do rio Tamisa. E ele então decidiu, olha, já sei qual é a melhor estratégia, eu vou ser um estivador junto com eles. Quero ser missionário lá, então eu tenho que estar lá. E então ele começou a levantar de madrugada, e ele se filiou lá ao sindicato, e ele se apresentava, dizia, olha, eu quero trabalho hoje. E durante alguns dias ele era novato, não era conhecido naquele lugar, ninguém lhe dava trabalho. E ele pôde sentir então a luta que aqueles homens estavam sentindo, a dificuldade que eles tinham para trabalhar.
Mas um belo dia ele conseguiu, era o seu primeiro dia de serviço, e lá estava ele, 5 horas da manhã, na doca do rio Tâmisa, um frio incrível, era inverno, e ele tinha um serviço esquisito. Ele tinha que pegar uma carriola, um carrinho de mão, e ir de um barco que se aproximava do navio. Retiravam então a carga, colocavam nesse barco, ele se aproximava da doca, e haviam ali algumas pranchas de madeira que eram colocadas entre a doca e esse pequeno barco, e ele com essa carriola de mão, ele tinha que passar se equilibrando naquelas madeiras, carregar a carriola e voltar do outro lado, na doca. E ele começou então a fazer o seu serviço, e os seus colegas perceberam que ele não era bom naquilo, ele era muito novato, era esquisito, então fizeram uma brincadeira com ele. Hoje é o primeiro dia de serviço dele, e alguém então chegou na beira ali daquelas pranchas de madeira e gritou assim: homem ao mar! E pulou naquelas pranchas de madeira, e tudo começou a balançar, e aquele pastor com a carriola começou a balançar, e na água gelada, 5 horas da manhã. Você imagina o que aconteceu com aquele pastor, né? Apesar do frio, subiu tudo na cabeça naquela hora, o sangue todo. Pior que ele era inglês, imagina se fosse italiano, aí ia ficar pior, não é? E ali então ele se levantou ali no meio daquela água, lodo embaixo, sujo e frio, e o povo lá em cima na doca dando risada. E ele não falou nada. E aquele que havia gritado homem ao mar e balançado a prancha, jogou algumas caixas vazias ali, na beirada do rio, e ajudou-o a subir. E disse: você não levou a mal? E todo mundo dando risada. Você não entende muito bem desse negócio. Realmente hoje é meu primeiro dia, eu não entendo. Mas o seu jeito de falar é também de alguém que não está acostumado com essas coisas não. Quem é você? Disse o pastor para esse outro homem. E aí começou uma amizade. E aquele era um homem que tinha uma história triste. Era um médico que por causa do álcool, da bebida, havia perdido a sua profissão e sua família. E agora era um estivador na doca do rio Tâmisa. E Deus usou a paciência daquele pastor que não lhe era natural, mas era um fruto do Espírito, para alcançar o coração daquele homem e depois daqueles seus colegas. Quando nós aprendemos a caminhar com o Espírito e deixamos que Ele nos ensine a crucificar a nossa carne com as paixões que nela existem, nós vamos assumindo o caráter do Senhor. E nós vamos sendo transformados dia em dia. E como o apóstolo Paulo vai dizer, nós vamos refletindo de glória em glória a glória do nosso Senhor. Uma vida cheia do Espírito como estilo de vida é algo que impressiona. Porque as palavras que sairão desta boca serão palavras que edificam nas horas mais estranhas. Porque as reações que surgirão serão reações que abençoam, mesmo nas horas estranhas. Porque nós vamos ter cada dia marcado em nós o caráter do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo para você que isso é fácil, mas eu estou dizendo a você que Deus quer que assim aconteça. E Deus quer que o seu povo, quando sai na rua, quando trabalha, quando educa os seus filhos, quando está em casa,
esteja deixando neste mundo as marcas da presença de Jesus. Não somente com atos poderosos, nem somente com capacidades especiais, mas simplesmente sendo um povo diferente, transformado pelo poder do Espírito Santo. Agora eu quero voltar a dizer uma coisa para nós concluirmos esta mensagem. Isso não é algo que se fabrica. Olha, você pode tentar controlar a sua boca e a sua língua a vida inteira e vai continuar sendo um fofoqueiro. Você pode tentar controlar a sua língua a vida inteira e vai continuar sendo um praguejador. Você pode tentar controlar as suas paixões carnais a sua vida inteira e vai continuar tendo desvios. Mas quando você e o Espírito de Deus trabalham juntos, e quando nós aprendemos a buscar de Deus poder para crucificar a carne e as suas paixões, nós vamos sendo transformados pelo poder de Deus dia após dia, porque é Ele quem controla o portão. Ele nos ajuda a abrir na hora certa e Ele nos ajuda a fechar na hora certa. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15 deste Evangelho, e nós vamos aprender, ou vamos confirmar aquilo que estamos falando. Versículos de 1 a 5, vamos dizer assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor, e toda a vara em mim que não dá fruto, Ele a corta, e toda a vara que dá fruto, Ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus vai nos ensinar como é que nós podemos dar fruto. E aquilo que Ele vai dizer é uma coisa tão simples, que a gente fica duvidando, será que funciona mesmo? Será que é possível funcionar isso? E de repente a gente vai ter que experimentar isso na vida. Há coisas que Deus quer tirar de nós. Há pecados que nós precisamos largar. Eles são colocados em nós como coleirinhas, com um sininho. Como se colocam lá nas vacas da Europa, para a gente saber onde elas estão. E elas são colocadas, esses pecados em nós, que ficam tilintando, pelo nosso inimigo. Ele fica rondando na nossa vida, ele enxerga as brechas onde estão e ele investe contra essas brechas, porque ele quer nos algemar, ele quer nos escravizar, ele quer nos impedir de sermos uma bênção. E às vezes a gente vai olhando para aquele sino que fica tilintando e duas coisas acontecem. Que nem a primeira vez que a gente põe um guiso desse, a gente fica se batendo, tentando tirar, mas não consegue sozinho. E às vezes a gente para de tentar tirar e se acostuma com o tilintar dele. O que o Senhor está falando para você é que Ele tem poder para desamarrar essa coleira e que você não precisa se conformar com ela. Ao contrário, Ele quer que você não se conforme nunca,
E então ele vai lhe ensinar como é que funciona isso. E nós vamos vendo aqui no capítulo 15 algumas coisas que o Senhor Jesus está ensinando. Ele vai dizer: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, é o jardineiro. Mas eu sou a videira, Jesus está falando. É de mim que flui poder. É de mim que flui, Jesus está dizendo, a seiva que alimenta. A vara não é nada em si mesma, mas quando ela está ligada à videira, ela é capaz de produzir fruto e ela está viva. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. O jardineiro faz isso. Porque se nós tivermos uma planta cheia de galhos improdutivos, eles estragam toda aquela árvore. E é por isso que muitas pessoas não permanecem no nosso meio. E é por isso que muitas pessoas estão saindo do meio da igreja, porque são varas que não produzem fruto. São varas que morreram em si mesmas, onde a seiva não corre, ela secou. E então o Senhor separa. Mas há aquelas que estão ligadas, e que Deus quer produzir algo nelas. Então o que a Bíblia diz que vai acontecer? E toda vara que dá fruto, Ele a limpa para que dê mais fruto. O Senhor vai limpar a nossa vida. Agora, como é que funciona essa limpeza? Como é que Ele vai nos mostrar esses sinos que estão pendurados, essas algemas, essas coleiras que estão em nós? Ele vai dizer assim, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Toda vez que eu ouço a palavra de Deus, toda vez que eu leio a palavra de Deus, toda vez que eu me aproximo da verdade de Deus, a palavra de Deus me mostra os meus pecados. E eu tenho consciência deles. E eu sou incomodado. E o que Deus quer é que eu esteja angustiado por causa dos meus pecados. E que eu busque, justamente nesta videira, graça, poder para produzir os frutos. E nesse processo entre a palavra de Deus que me incomoda, que mostra os meus erros, os meus defeitos, as minhas paixões, e a seiva de Deus, que é Jesus em mim, o poder do Espírito, nesta simbiose dessas duas coisas, começa a haver libertação. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Ele faz uma pausa aqui, na ilustração, e vai dar um conselho. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Sabe qual é o segredo? Permaneça no Senhor. Não se conforme com o seu pecado. Diga a Ele da sua fraqueza. E diga de novo. E peça que a seiva do Senhor esteja correndo em você. E confesse a sua fraqueza, os seus defeitos, não como quem se conforma, mas como quem está incomodado e diz: Senhor, eu quero o poder da Tua graça, tranca o portão e me ajuda, e eu quero de novo, e eu quero outra vez, e eu não me conformo, Senhor, e eu não desisto, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, você não pode sozinho, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Aqui é um segredo. Primeiro é a palavra, que faz a limpeza e mostra o que precisa ser limpo. E agora é a presença do Senhor Jesus conosco, que vai nos dar poder para nossa mente ser mudada. E de repente a gente vai percebendo que vai havendo uma transformação na nossa mente. Há determinadas coisas que começam a ficar nojentas para nós. Antes nós cobiçávamos aquelas coisas, antes nós gostávamos daquelas coisas, mas de repente começa a mudar a nossa cabeça, e aquelas coisas começam a ser aviltantes, e quando eu penso em praticá-las, aquilo me dá um negócio por dentro. Como eu posso?
Aquilo é asqueroso, porque eu começo a sentir o que Deus sente pelo pecado. E a mudança começa em mim, de dentro para fora. O fariseu queria mudar o homem de fora para dentro. E Jesus está dizendo, olha, não é assim. Paulo disse aos Gálatas, não é assim. Mas é de dentro para fora. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Você quer ter uma vida de vitória? Você quer que o viver no Espírito seja um estilo de vida? Você quer receber capacidade de Deus para cumprir a missão do Senhor? Você quer que Deus bata o carimbo, olha, autenticado, verdadeiro, naquilo que você fala, faz, em nome do Senhor Jesus? Então o princípio de Deus é algo muito simples. Ele não está falando aqui de vigílias de madrugada, ainda que elas sejam uma bênção na nossa vida. Mas a receita de Jesus não foi, olha, passe 50 vigílias de madrugada. Ele não está falando aqui de novenas, como já tenho visto pessoas dizendo, olha, você quer a bênção de Deus na sua vida, você quer ser cheio do Espírito Santo, você vem a 9 cultos desta igreja e você vai ser abençoado por Deus. Alguns são mais ousados, em vez de 9 falam 20. Mas Jesus não ensinou isso na Bíblia. Outras pessoas pensam que vão poder sonhar bem à noite, ter uma noite tranquila, se colocarem debaixo do travesseiro a Bíblia. Vão ter sonhos abençoados. Mas Jesus não ensinou isso. Outros têm se autoflagelado com a Bíblia. Eu já vi pessoas dando bibliadas na cabeça para tirar maus pensamentos. Eu não estou brincando, estou falando sério. E um senhor faleceu numa igreja evangélica de tanta bibliada na cabeça, que estava endemoniado. Em São Paulo aconteceu isso. Jesus nunca ensinou isso. Agora, sabe o que Jesus ensinou? Sabe o que Jesus ensinou? A minha palavra vai limpar. Primeira lição. Segunda, permanecei em mim e eu em vós. Se permanecer no Senhor para você significa levantar 5 da manhã, glória ao Senhor Jesus na tua vida pelos 5 da manhã. Mas o que Ele está dizendo é, permaneça em mim. Não desista. Volta lá na minha presença. Clama. Fala. Busca. Na Bíblia não aparecem varas mágicas de poder. Na Bíblia aparece um ser santo e todo-poderoso que nos ama e nos transforma. E esse ser santo e poderoso chama-se Jesus. E Ele está dizendo, olha, quanto mais você me conhecer objetivamente na palavra, subjetivamente no Espírito, na oração, na intimidade, tanto mais eu vou transformar você, e vou transformar você, e vou transformar você. Até que o fruto do Espírito esteja abundante na tua vida. E as pessoas vão olhar para você e dizer, olha, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. E pode ser, meu querido, que não haja nenhum milagre acontecendo. Uma das coisas que me impressiona é que os avivamentos aconteceram na história de modo tão marcante. Mas alguns desses avivamentos que impressionaram o mundo não tinham manifestações extraordinárias. Alguns avivamentos, outros tiveram, mas alguns não tiveram.
Mas sabe qual era a coisa extraordinária? Era o sentimento da presença de Deus. As pessoas chegavam para adorar a Deus e começavam a estudar a palavra e cantar e testemunhar do que o Senhor estava fazendo. E havia convicção de pecado. E eles perdiam o tempo, não queriam saber que horas eram. E houveram cultos, meus irmãos, que começaram 8 horas da manhã e terminaram meia-noite, porque o povo não queria ir embora. Quem quisesse ir embora, fosse. Mas o povo não queria, porque eles sentiam a presença de Jesus. As pessoas, quando alguém estava pregando, meus irmãos, a palavra de Deus e falando sobre o pecado, as pessoas começavam a chorar. E quantas vezes o choro era tão convulsivo que o pregador parava, esperava o povo se acalmar e continuava pregando. Porque eles sentiam a presença do Senhor Jesus. E houve transformação e houve impacto. Porque o Senhor é soberano, como aprendemos hoje de manhã. E Ele pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Agora o segredo espiritual é um só: Jesus. Agora, meus queridos, vocês querem saber por que nós estamos capengando? Porque esquecemos do segredo, que é Jesus. Você está vivendo crise espiritual na tua vida? Tá? Então olha para você e pergunta para você mesmo: onde tenho deixado Jesus na minha vida? Você está achando que essa sua vida não é esse estilo que está aqui na palavra? Então você vai descobrir na sua vida uma tradição muito bonita, você vai conhecer, você vai descobrir na sua vida um conhecimento bíblico muito bom. Quem sabe você tenha 30 anos de escola bíblica dominical. Mas eu vou perguntar para você: você e Jesus na intimidade, você permanece nele e ele em você em qualquer lugar? Sentindo a presença? E você vai descobrir que alguma coisa está errada. E você vai descobrir que o conhecimento que você tem da Bíblia é de 30 anos atrás. É um conhecimento na memória, mas não é um conhecimento que permanece na mente, modificando a nossa maneira de pensar. Jesus quer que tenhamos um estilo de vida de plenitude. E o segredo é Jesus Cristo. É a palavra e Ele convivendo. Eu nele e Ele em mim. E então eu vou produzir o fruto, é a promessa do Senhor. É tão simples como a salvação. Mas nós não gostamos da simplicidade de Deus, não é? Se Deus dissesse para a gente que tinha que acender 50 velas, a gente acenderia, não é? Se Ele dissesse que tem que fazer uma viagem para a cidade tal, nós faríamos. Mas Ele nos fala: esteja em mim, porque eu quero estar em você. E a gente diz: Senhor, é tão complicado. Sabe por quê? Porque isso significa que nós precisamos nos render a Ele cada dia. E nós precisamos amar a esse Senhor cada dia. Nós precisamos obedecer a esse Senhor cada dia. Esse é um estilo de vida. Mas quando vivemos assim, meus irmãos, as pessoas olham para nós e dizem: está passando aqui um homem cheio do Espírito Santo. E você vai dizer: mas será que ele tem razão? Porque eu sinto que tem tanta coisa para mudar ainda na minha vida. Jesus, eu estou buscando. Porque o homem cheio do Espírito nunca para de buscar o seu Senhor. Porque sempre há alguma coisa que o Senhor queira fazer novo na sua vida. Eu quero ser uma pessoa assim, meus irmãos. E quero aprender cada dia com o meu mestre. Quero mesmo, de todo o meu coração. Não cheguei não. Quando eu prego essa mensagem, parece que eu tenho que vestir uma carapuça tão grande, meus queridos. Porque eu estou falando para a minha vida. Eu quero aprender com o meu Senhor a ter um estilo de vida diferente.
onde as pessoas possam dizer um dia: olha, esse aqui é um homem cheio do Espírito, mas eu quero buscar de Jesus cada dia, plenitude para cada instante, para que o fruto do Espírito apareça em mim. E você? O que é que o Espírito de Deus está falando? Você tem coisas que você quer ser liberto hoje, pelo poder de Jesus? Há pecados, há sentimentos, há marcas, há amarguras. Então vai até Ele agora. A palavra do Senhor já chegou no seu coração. É ela que revela. Agora é a sua vez de estar em Cristo e de deixar Cristo estar em você. Você vai dizer: Senhor, olha, o portão está aberto. Tinha hora que ele tinha que estar trancado. Eu não consigo fechar. Ele emperrou, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Mas eu não quero estar conformado com isso. Muda a minha mente, me ajuda, Senhor. Eu quero sentir o que tu sentes pelo pecado. E essa é uma hora em que o Senhor vai mostrar tanta coisa que precisa ser acertada. Agora lembra que é a graça de Deus que faz isso. O segredo é Ele, só Ele, mais nada. Não são as suas práticas, é Ele. E quanto mais dele em você, mais da vitória dele sobre a sua vida há de estar. Curva a sua fronte agora, fale com o Senhor. É o teu momento na presença de Deus. Confessa. Há pecados que o Senhor quer ouvir a confissão agora. Há pessoas com quem você tem que se acertar. E o Senhor vai mostrar isso. Existe briga, ressentimento, dissensão entre vocês. A Bíblia diz: vocês são carnais, não aprenderam a viver ainda no Espírito. Existem paixões. O Senhor vai dizer: olha, você não aprendeu ainda. Então você vai dizer: Senhor, me ajuda a mortificar a minha carne, crucificar em Cristo. Mas eu de mim não posso, Senhor. Então me ajuda pelo teu poder. Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos clamando a Ti nesta hora. Nós queremos confessar, Senhor, a nossa humanidade. E queremos deixar a postura de fariseu, Senhor, que às vezes empina o peito e o nariz e se estufa de orgulho, mas está tão vazio por dentro, Senhor. Nós queremos confessar, Senhor, aquilo que lemos na Tua palavra, que sem Ti nós nada podemos fazer. Nós queremos confessar a Ti, Senhor, que somos pecadores. Ah, Senhor, aquilo que não queremos fazer, isso fazemos. E aquilo que precisávamos fazer, não fazemos. Ó Senhor, esse é o estado do Teu povo, esse é o estado da minha vida, Senhor. Mas hoje a Tua palavra nos mostra tantas coisas. E nós queremos Te pedir em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que Tu envies o Teu Espírito Santo a revestir todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ter a mente de Jesus. Que o Senhor nos ajude a olhar com os olhos de Jesus. Que o Senhor nos ajude a falar com os lábios de Jesus. Que Tu nos ajudes, ó Pai, a amar com o coração de Jesus. Ó Senhor, nós queremos ser aquela vara que está ligada à videira, que pode produzir fruto, porque nós queremos aprender a viver no Espírito, e não mais na nossa carne, não mais no impulso, Senhor, do momento. Mas, Senhor, nós não sabemos fazer isso. E aprendemos na Tua palavra que o grande segredo é o Senhor. E então dizemos: Senhor, eis-nos aqui, nos ajude nesta hora. Mas nos ajude agora, nos ajude daqui a pouco, nos ajude amanhã, Senhor. Porque nós queremos cada dia aprender a viver do Teu jeito, manifestando o fruto do Espírito Santo no nosso dia a dia, Senhor.
Ó Pai, faz com que esta igreja seja diferente. Faz com que este pastor seja diferente. Faz com que os pastores desse ministério sejam diferentes. Faz com que os músicos sejam diferentes. Faz, Senhor, com que os diáconos sejam diferentes. Faz com que os professores da escola dominical sejam diferentes. Faz com que a diretoria desta igreja seja diferente. Faz com que o povo de Deus que se reúne aqui seja diferente. E que o mundo veja que o Senhor está em nós. E que não somente nós estejamos dizendo, Jesus está aqui, mas as pessoas percebam que o Senhor nos faz viver segundo a Tua vontade. Ó Senhor, isso é muito mais do que qualquer homem pode fazer aqui. Por isso nós clamamos e Te pedimos, Senhor, queremos estar em Ti, Jesus, e queremos que o Senhor esteja em nós cada dia. Em Teu nome, Cristo, oramos. É no nome de Jesus que clamamos, Pai.